Bem-vindo a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade ao livro de Samuel, agora no segundo livro de Samuel, e seguimos o índice normal do mês de maio, onde que nós estamos abordando no último dia do mês de maio, então, 2 Samuel. Esse 2 Samuel ele vai tratar basicamente do reinado de Davi. E o livro ele vai se dividir praticamente em duas porções: reinado sobre Judá, do 1 ao 4, e reinado sobre Israel, do 5 ao 24. Nós podemos fazer uma subdivisão, então, desse reinado sobre Israel. Então, do 5 ao 10, nós temos os primeiros anos, 11 a 12, nós temos os fatos que narram a história com Betseba, do 12 ao 20, as consequências do pecado de Davi, e de 21 a 24, os últimos dias. Para que a gente entre direto em Samuel, é interessante a gente fazer uma retrospectiva de quem é Davi. Então, quando nós olhamos para Davi, nós verificamos que ele é o ungido de Deus. Deus, então, vai selecionar Davi por intermédio de Samuel, vai ungir a Davi, e ele vai ser aquele ao qual Deus está designando para assumir o reinado. Mas algo impede Davi de assumir o reinado. Deus indica: esse será o príncipe. Ele estará reinando em Israel. Mas o fato de Deus indicar que ele irá reinar, isso não dá automaticamente o trono a Davi. Ele vai passar por uma fase muito conturbada na vida, antes de conseguir alcançar o trono em Israel. Bem, ele faz o bem ao seu povo durante certo tempo. Então nós temos o tempo em que Davi está junto a Saul. Ele faz entradas militares, ele faz saídas militares, ele vai à guerra, ele volta da guerra, e tem até histórias contando que Davi matava seus 10 milhares, enquanto Saul apenas milhares, e isso causou problema entre eles. Então você vê que Davi, o tempo todo, mesmo quando ele estava fugindo de Saul, ele fazia bem ao seu povo. Quando ele entrou de novo no território de Israel e foi socorrer a cidade de Keila, que estava caindo na mão dos filisteus. Então, o tempo em que Davi estava em Israel, ele procurava fazer o bem ao povo. Ele é perseguido pela autoridade humana presente na sua própria época. Então nós verificamos que Saul o tempo todo está o perseguindo, a ponto de Davi procurar se refugiar em território fora de Israel, temendo pela própria vida. Então nós temos aí praticamente uma rejeição daquele que foi ungido, daquele que foi selecionado para ser o governante de Israel. Porque aquele que estava governando Israel, assim não queria que ele fosse o governante. Então, ele sai do território de Israel e ele vai ser acolhido pelo mundo gentílico. Mais um ponto é interessante ressaltar. Davi é aquele que, vendo que Israel está em perigo, ele logo retorna para Israel para poder socorrer o seu povo. Quando nós olhamos esses fatos de uma maneira geral, nós verificamos que muito disso também vai espelhar a vida de Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré é o ungido de Deus. Ele cabe reinar sobre Israel. Ele é o próprio Deus. Ele veio para assumir o reino. Mas ele não assume o reino logo de cara. Você vê que na primeira vinda, o Messias vem e ele vai ser morto na cruz. Ele vem como cordeiro, cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós estamos então falando da primeira vinda do Messias. O Messias também, ele faz o bem ao seu povo durante certo tempo. Durante o tempo que o Messias está andando por Israel, ele está fazendo bem ao seu povo. Então ele cura os cegos, os coxos, os aleijados, a todos aqueles que têm alguma enfermidade, a todos aqueles que estão possessos. O Messias, ele faz bem a todas as pessoas que chegam a ele. Até as pessoas que são fora de Israel, que pedem por socorro, o Messias assim os socorre. O Messias também, ele é perseguido pela autoridade humana presente na sua própria época. Então você vai verificar ali os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos eles perseguindo, aqueles que tinham autoridade sobre Israel, todos eles indicando: este não é o filho de Davi. Por mais que Jesus de Nazaré fizesse todos os sinais, milagres, prodígios e maravilhas que identificavam a vida do Messias, a autoridade presente na sua época não o reconhecia como tal. O Messias, então, ele é praticamente rejeitado pelas autoridades
mas ele vai ser acolhido pelo mundo gentílico. Então nós vamos verificar isso no ministério de Paulo, por exemplo. Quando Paulo está pregando o evangelho fora de Israel, ele entra nas sinagogas e anuncia o Messias. Na primeira oportunidade, os judeus comemoram aquela novidade, comemoram com festa. Mas no próximo sábado, quando Paulo volta para pregar novamente, aí a cidade é acometida por grandes gentios também entrando na sinagoga para ouvir a respeito das boas novas. E os judeus, postos em ciúmes, acabam por chegar e denegrir a mensagem de Paulo. E aí Paulo chega e fala, então eu vou para os gentios. Então você vê o mundo gentílico acolhendo a mensagem de Paulo. E o Messias também, quando ele verifica que Israel está em perigo, ele retorna. E aí nós estamos falando dos tempos finais, estamos falando do livro de Apocalipse, quando nós estamos na segunda metade da tribulação, quando o anticristo desvenda quem ele realmente é, quando ele começa a perseguir as pessoas de Israel, quando metade da população fez pacto já com o anticristo, e essa parte da população que fez pacto com o anticristo vai perecer na mão dele. Apenas aqueles que olharem para Mateus 24, Mateus 25, fizerem exatamente como está escrito no livro e fugirem da cidade é que conseguirão manter a sua vida. E vão estar protegidos no deserto. Aí, quando todo mundo estiver indo para destruir e aniquilar a última porção de Israel, o Messias retorna. Então, vendo que Israel está em perigo, Jesus também há de retornar. E assim a gente termina essa retrospectiva que serve para a gente entrar propriamente dito no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel. Então vamos falar um pouco sobre o reinado de Judá. Então o livro ele vai começar com a morte de Saul. Davi está lamentando profundamente a morte de Saul e a morte de Jonatas. E aí chega um amalequita e ele vai chegar e dizer que ele é o responsável pela morte do rei. Davi, que nunca gostou da história de se tocar no ungido do Senhor, Davi chega e manda passar esse homem a fio de espada. Bem, a partir daí nós temos Judá elegendo Davi como rei sobre a casa de Judá, como o texto diz. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E nós vamos ter Abner, o capitão dos exércitos de Saul, elegendo Isbosete como descendente de Saul para reinar sobre Israel. A partir daí a casa de Saul e a casa de Davi vão entrar em guerra, e numa dessas guerras a casa de Davi vai sair vencedora. E vai acontecer que Abner vai ter que fugir. E nessa fuga de Abner, Azael, irmão de Joabe, vai o perseguir. Abner vai chegar e olha, se desvia de mim para a direita, se desvia de mim para a esquerda, me erra, não me siga. Mas Azael está convicto que ele quer seguir e quer pegar Abner. Tanto é que ele chega bem próximo e Abner tem que chegar e matar Azael. A partir daí, Joabe fica sabendo dos fatos e ele vai correr atrás de Abner para ser o vingador de sangue, porque Abner tinha acabado de matar o seu irmão. Ele corre tanto que ele chega até um ponto em que o próprio Joabe vai falar, consumirá a espada para sempre? E Joabe vai chegar e dar o toque de trombeta e vai retornar com as suas tropas para a casa de Davi. E ele vai persegui-lo em outra oportunidade. Ocorre que quando Abner está na casa novamente de Isbosete, Abner então se deita com a concubina de Saul e Isbosete vai reclamar, porque fizeste esse pecado? E Abner não vai gostar da repreensão. E quando ele não gosta da repreensão, ele chega e fala, olha, eu vou passar toda a casa de Israel para Davi. Então ele manda um recado para Davi, indicando que ele gostaria de passar toda a casa de Israel para Davi, e ele quer acertar isso. Davi diz que ele não verá a presença do rei de Judá, a não ser que ele traga a sua esposa, Mical. Se ele trouxer, ele poderá ver o rei. Então, Abner traz, ele consegue ver o rei e ele vai retornar em paz. Acontece que Joabe chega de alguma empreitada militar e ele descobre que Abner estava pouco tempo ali. Ele reclama com Davi, dizendo que aquele homem na realidade tinha um mau intento naquele local, e ele faz com que Abner retorne, indicando que Davi gostaria de vê-lo. E quando ele retorna, Joabe passa a espada a Abner, e Abner vem morrer naquele local. Davi vai lamentar a morte de Abner, porque Davi considera ele um justo, um homem decente, um homem íntegro. Acontece que, sabendo da morte, então os dois capitães que tinham ficado na casa de Isbosete, Recabe e Baná, eles vão passar a espada a Isbosete e vão levar a cabeça de Isbosete para Davi. Davi
que novamente não gosta desse tipo de ação, vai passar a espada esses dois homens, que matam o descendente de Saul, que estava reinando sobre Israel. Davi vai reinar sobre Judá, então, 7 anos e 6 meses. A partir daí, nós terminamos esse trecho que fala sobre o reinado de Judá, e nós entramos no trecho que vai falar sobre reinado sobre todo Israel, e batendo, então, os primeiros anos. Em Hebrão reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. 33 anos é o tempo que o próprio Messias esteve presente em Israel, presença física, e isso vai identificar até o período em que realmente Davi estava reinando sobre Israel. Quando nós falamos de Israel, nós estamos falando de Jerusalém. Quando nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando da cidade de paz. E a própria palavra cidade de paz, paz no sentido de cidade de perfeição plena. Então, é cidade de paz, cidade perfeita ou cidade daquele que é perfeito. O que remete novamente ao Messias, ao Redentor, ao filho de Davi e não ao próprio Davi. Então, nessa cidade só ela tem 2 momentos em que ela, até esse ponto, ela está sendo governada por pessoas que realmente amam e adoram o Senhor. A primeira vez que o texto vai falar sobre Jerusalém, teremos então Melquisedeque em cena. E a segunda vez que o texto está falando, nós temos o próprio Davi em cena. E mais à frente, na Nova Jerusalém, nós temos o próprio Messias em cena. Bem, capítulo 5, então, Davi está tendo grandes vitórias e está derrotando os filisteus em todas as frentes, porque o Senhor é com ele. Capítulo 6, então, Davi ele tem a ideia de trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. A Arca, então, está sendo conduzida num carro de boi novo. Uzá está conduzindo junto com seu irmão. Em dado momento, os bois vão tropeçar. Uzá teme que a arca caia do carro de boi, porque se ela cair, ela pode abrir. Então Uzá segura a arca, e no que ele segura, ele morre. Davi muito se entristece por causa disso, por causa da morte de Uzá. E Davi deixa então a arca na casa de Obed-edom, e ela vai ficar lá por 3 meses. Quando Davi verifica que a casa de Obed-edom está sendo abençoada, Davi se alegra novamente e entra com a arca para Jerusalém. Dessa vez de uma forma diferente. Na primeira vez, ele coloca num carro de boi. Na segunda vez, o texto vai dizer que e os levavam à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, ou seja, estão conduzindo a arca como era para ser conduzida desde o princípio. Motivo pelo qual a arca não iria abrir. Qual é a preocupação da arca abrir? Quando nós olhamos então para 1 Samuel, os textos vão indicar que quando a arca abriu naquela ocasião, as pessoas que estavam ao redor, todas elas morreram, porque eles estavam curiosos, eles queriam verificar o que havia dentro da arca. Então, se a arca abrisse de novo, as pessoas que estavam ao redor fatalmente morreriam. Esse é o pensamento de Uzá. Então Uzá dá a sua vida pela vida de todas as pessoas que estão ali ao redor. Esse é o contexto dessa passagem. Bem, Davi está entrando e salmodiando e cantando e festejando e Mical o repreende. O texto não vai dizer se Davi deixou de procurar Mical e por causa desse motivo ela não teve filhos, ou se Deus deixou de abençoá-la e ela se tornou estéril. As 2 possibilidades podem ocorrer. Acontece que o texto simplesmente vai dizer que Mical não vai dar filhos a Davi. Continuando o texto então, capítulo 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. O texto fala príncipe, mas ele não seria rei? Não, príncipe. É isso que Deus está falando. Eu lhe tomei da malhada por detrás das ovelhas para que fosses príncipe. Quem é o rei então? O rei continua sendo o que sempre foi. O rei de Israel. Deus não abdicou da sua soberania, Deus não abdicou do seu trono, ele continua reinando sobre todas as coisas existentes. Deus está resgatando aquilo que existia no Éden, a relação que ele tinha com Adão e Eva. É isso que Deus está fazendo, ele está resgatando esse momento, porque Deus ele sempre reinou sobre todo o cosmos, sobre tudo que existe, visível ou invisível. E Adão e Eva
foram postos no paraíso para reinar sobre todo o plano visível, sobre todo o plano físico. Desse modo, na realidade, nós tínhamos em Adão e Eva os co-regentes. Eles regiam junto com Deus. Deus era o soberano, o criador de todas as coisas. Adão e Eva eram um casal que representava a própria presença de Deus. Por intermédio do casal, a natureza reconhecia o Criador. E assim, vice-versa. A criação se relacionava com o próprio Deus por intermédio do casal. Então até a figura do sacerdote, do intermediador, se enxergava em Adão e Eva. Aqui Deus está resgatando isso, quando diz que Davi é príncipe. Ele continua sendo soberano. Ele não abdica do direito de reinar sobre todo o cosmos. Ele não abdica sobre o direito de reinar sobre o plano físico. Dessa forma ele indica que, por mais que Davi seja visto como um rei, ele na realidade, ele não é o rei. O rei continua sendo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Talvez agora chame a atenção o texto de Mateus 22, quando Jesus chega e fala: "Que pensais vós de Cristo? De quem é filho?" Responderam-lhe: "De Davi." Replicou-lhe ele: "Como é então que Davi no Espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos de debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é filho?" E ninguém podia responder-lhe palavra. Nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Então a gente verifica que aqui Davi diz que ele é o príncipe, mas diz que aquele que vai ao descendente dele é maior do que ele. O descendente dele, sim, esse sim será rei. E aqui é a aliança que Deus faz com a casa de Davi. E a aliança continua. "E eu fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só grandes tem na terra." Então Deus está falando novamente que não só como ele foi, mas como ele continua sendo com toda a geração. Está sendo rememorado aqui então a aliança que está escrita lá em 17, 7 e 8, onde que Abraão recebe a aliança de Deus. "Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para que seja o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus." Então, da mesma forma como Deus disse que ele tinha sido com Abraão, Deus está dizendo que ele está sendo com Davi. Então você começa a verificar que está funilando esse funil, até que se chegue ao descendente da promessa, até que se chegue ao próprio Messias, ao chegue Jesus de Nazaré. "E fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti." O fato de eliminar vai trazer à tona a maldição do pacto. Gênesis 12, 3. "Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem." O texto continua: "Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habitem no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa." E realmente, Davi vai ter descanso de todos os seus inimigos. Na final dos seus dias, a terra vai gozar de paz. Então Deus cumpre com isso, com a aliança a Davi. E quando ele fala "preparei", o passado desse verbo no hebraico, ele vai começar num momento remoto, mas ele vai perdurar no tempo e no espaço. Então a ideia para o português seria: preparei e continuo preparando lugar para o meu povo. Plantei e continuo plantando para que habite no seu lugar. Então dá a ideia de que Deus permanece na sua ação continuamente. Ele não esmorece, ele não para, ele não desiste, ele não se detém. E o texto vai indicar, apontar para um momento futuro, onde que jamais os filhos da perversidade afligirão novamente eles. Então isso está falando da época do governo milenar, do reino milenar, do estabelecimento do reino, do retorno do Messias e do estabelecimento do reino perfeito, o reino de paz. E por mais que Davi quisesse realmente edificar uma casa ao Senhor, Deus faz disso também o seu anseio. Ele fala: "Olha, o Senhor te fará casa." Ou seja,
perpetuarei a tua geração na face da terra. E o texto continua. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Bem, a primeira parte vai falar então sobre Salomão, e a segunda parte sobre o próprio Messias, sobre aquele que vem, daquele que descende da tribo de Judá. A esse sim estabelecerá para sempre sobre o trono do seu reino. E a aliança continua. E eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Isso daqui chama atenção, porque na realidade quando se faz uma comparação no hebraico, normalmente essa comparação ela identifica que os dois objetos, as duas coisas, as duas pessoas a serem comparadas, elas possuem a mesma natureza, possuem a mesma essência. E aqui Deus está indicando que ele será por filho a um descendente ele será por pai a um descendente da casa de Davi. Eu lhe serei por pai, e esse descendente da casa de Davi lhe será por filho. Ele está falando que alguém da casa de Davi terá a mesma natureza, a mesma essência que o próprio Deus. Então ele está fazendo alusão que alguma coisa ocorrerá no futuro, que Davi não vai saber explicar dentro da sua época, mas que, de alguma forma, o próprio Deus irá encarnar. Esse é o entendimento da passagem. E o texto continua. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite dos filhos do homem. E aqui não está falando do Messias mais, mas aqui está falando da linhagem de Davi. Está falando de todos aqueles que participarão desse reinado até que venha aquele a quem o cetro é destinado. Nós estamos falando do cumprimento das profecias de Gênesis, que o cetro não se arredará da casa de Judá até que venha aquele a quem está destinado, até que venha Siló. Então está falando que esses descendentes de Davi, eles vão pecar, eles vão errar e eles vão necessitar de correção. Então, o cetro não vai se apartar desses homens. Até quando? Até que venha aquele a quem o cetro está estabelecido. Aquele que o tem por direito, até que venha Jesus de Nazaré. E é isso que o texto está afirmando. Bem, Davi, então, ele vai ter várias guerras, ele vai para várias empreitadas e ele vai conseguir êxito contra Moabe, contra Hadadezer de Zoba, contra a Filístia, contra Amon, contra Amaleque, contra os sírios de Damasco. E o texto vai indicar que reinou, pois, Davi sobre todo Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E aí a gente já entra, então, no momento em que Davi vai cometer o seu grande falha, né? O seu grande pecado. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ou seja, existia uma época em que os reis iam para a guerra. Nessa época em que os reis iam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Na época em que era comum os reis irem para a guerra, Davi mandou todas as suas tropas, mas ele mesmo ficou. O erro de Davi começa aí. E aí a gente vai chegar e vai verificar que Davi vai estar no palácio, vai verificar Betseba, vai mandar trazer sua presença, vai deitar-se com ela, vai mandar ela para casa. Quando ela avisa que ela está grávida, ele manda chamar Urias, com o intuito de explicar como anda a batalha. Urias vai chegar à presença do rei, vai explicar, vai estar ali na presença do rei, o rei vai despedir Urias, vai mandar ele para sua casa, aproveitar aquela noite para depois poder seguir. O rei fica sabendo que Urias não aproveita a noite, chama Urias de volta e Urias vai se explicar, fala, olha, de modo nenhum, eu vou entrar na minha casa, deitar com a minha esposa, comer, beber e tudo mais, tudo bom e do agradável, porque Joabe está lá na frente de batalha, está todo Israel batalhando, de jeito nenhum eu vou fazer algo do tipo. Só quando eles voltarem. E aí Davi vai embebedá-lo e ele vai dormir de novo e ele não volta para sua casa novamente e Davi vai escrever uma carta a Joabe. Olha, coloque esse homem na frente dos homens valentes, na parte do exército inimigo, onde que tem homens realmente que possam dar conta do recado. E aí você deixa ele só. E aí depois vai vir uma carta de Joabe indicando que aquilo que foi solicitado foi feito e esse homem veio a morrer.
Natã vai chegar na presença de Davi e vai contar uma história. Olha, existia um homem pobre, existia um homem rico, existia um homem com muitas ovelhas e gado, existia um homem com uma cordeirinha. Esse homem que tinha uma cordeirinha, ele comprara essa cordeirinha com dificuldade, ele a criara, fizera crescer na sua casa, junto com seus filhos, comia do seu bocado e dormia nos seus braços como se fosse uma filha. Acontece que, vindo um viajante ao homem rico, esse homem rico não vai querer preparar do seu gado, mas ele vai tirar da única cordeirinha que esse homem pobre tinha para preparar comida para o viajante. E Davi vai muito se indignar com isso, vai falar que esse homem é digno de morte. E Natã vai chegar por sua vez e falar, olha, esse homem é tu, ó rei, que fez isso e isso. E se as mulheres que você tem não fossem suficientes, Deus te acrescentaria tantas e tantas e tantas e tantas. Davi vai entender e vai falar, olha, certamente pequei, contra Deus pequei. Ele vai escrever um salmo a respeito disso. Natã vai chegar e falar, olha, Deus perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas a criança morrerá. Davi vai consolar Betseba e desse consolo, depois de um tempo, Davi vai gerar uma nova criança com Betseba e essa criança será Salomão e essa não venha morrer. Essa vai dar continuidade ao reino de Davi. E quais são as consequências do pecado de Davi? As consequências são várias, a gente pode verificar já desde já que a primeira delas é que morre o primeiro filho de Betseba. O segundo que a gente pode verificar é que a sua casa vai começar a ter problemas, porque vai ocorrer estupro e incesto de Amnon contra Tamar. A gente vai verificar que Absalão, por causa do que foi feito com a sua irmã, vai matar Amnon. A gente vai verificar que Absalão vai se revoltar contra Davi e ele vai passar 4 anos na frente da casa de Davi, conversando com as pessoas que vêm para conversar com o rei e fazendo com que o coração dessas pessoas venha a mudar passo a passo. Qual é a sua tribo? De onde você vem? Qual é o seu interesse? O que você gostaria? É uma pena, porque lá você não vai encontrar ninguém que possa lhe auxiliar. Quem dera eu fosse rei, que eu pudesse julgar a sua causa. Se eu realmente pudesse julgar, eu faria alguma coisa por você, porque eu entendo muito o seu lado. Então Absalão, dessa forma, ele vai derreter o coração de todo Israel e fazer com que Israel mude o coração com relação a Davi. E aí, Davi tem que fugir da sua própria casa e vai deixar apenas 10 concubinas para tomar conta dos afazeres do lar. Absalão, então, vai se deitar com essas concubinas que ficaram para tomar conta da casa, vai fazer às claras aquilo que Davi fez à oculta, porque ele vai estender uma tenda na frente de Israel e vai se deitar na frente de toda a população com as concubinas do seu pai. Por fim, Absalão vai morrer, vai ocorrer a rebelião de Sebá, porque vai indicar o que temos nós com o filho de Jessé. Não temos nada, cada um volte para suas tendas, ó Israel. E praticamente, se nós não tivéssemos ali Joabe correndo atrás desse homem, o perseguindo, até que chegou uma região fortificada, e lá Joabe convenceu as pessoas lá de dentro que era importante que eles dessem a cabeça desse homem. E esse homem vem à morte. Mais à frente, já no reinado de Salomão, então vamos ter a conspiração de Adonias contra Salomão. E aí nós entramos, propriamente dito, nos últimos dias do reinado de Davi, onde que no capítulo 21 nós temos os gibeonitas sendo vingados, porque existe fome na terra por mais de 3 anos. E aí Deus vai indicar que essa fome é por causa do que Saul tinha feito com os gibeonitas, tinha os perseguido, tinha os matado. Então, Davi pergunta o que eles querem, e aí eles pedem 7 homens da casa de Saul para poderem ser enforcados, e isso é feito. Nesse mesmo capítulo vai ser indicado que Davi vai derrotar os últimos gigantes na face da terra, são os 4 últimos, e da primeira luta que Davi tem contra um desses gigantes, ele quase vem à morte e as pessoas impedem Davi de ir para a batalha a partir dali, para que não se apague a luz de Israel. Capítulo 22 vai falar sobre o cântico de Davi, capítulo 23 são as últimas palavras de Davi e a descrição dos valentes de Davi. No capítulo 24, Davi vai fazer mais uma besteira que vai convocar um censo para descobrir qual é o tamanho de Israel, qual é o tamanho das suas forças, do seu poderio. E Davi vai entender que isso foi errado aos olhos do Senhor e Deus vai mandar o profeta chegar a Davi e indicar o que quer que te aconteça. 3 coisas coloco diante de ti e você tem que escolher. E Davi fala, olha, eu só não quero cair na mão dos homens, eu prefiro cair na mão de Deus porque Deus é misericordioso. E Deus escolhe por Davi. Então Deus resolve escolher para castigá-lo
com pragas na região. E quando a praga está consumindo o povo, Davi está intercedendo, falando, olha, não foi esse povo que pegou, fui eu, caia sobre mim, não caia sobre eles. E, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, que disse ao anjo que fazia destruição entre o povo. Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. O que é interessante você notar dessa eira? O que era uma eira? A eira era um local descampado, elevado, no qual se colocava o trigo para poder ali fazer o trabalho de debulhar o trigo. Então você pegava o trigo, jogava ele no chão, pegava um carro de boi, e esse carro de boi puxava uma grande prancha de madeira, uma prancha pesada. E quando ela não era pesada o suficiente, as pessoas ainda ficavam em cima dela para fazer mais peso. Então isso criava atrito entre o solo e entre a prancha, e os grãos que estavam no meio iam sendo descascados. E aí o que acontecia? As pessoas que ficavam no meio da eira pegavam-se um ancinho, jogavam esse trigo para cima. Como era um ponto elevado, existia muito vento nessa localidade. O vento jogava a palha para longe e a única coisa que caía no chão novamente era o grão já completamente sem a palha. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse local é o local que é conhecido como Monte Moriá. É o local onde que Abraão oferece Isaac e Deus chega e provém um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. No local onde Deus demonstra sua misericórdia. É o local onde que Davi está orando e pedindo, Senhor, não foram eles que pecaram, fui eu. E Deus retém a mão. É o local onde Salomão vai construir o templo de Salomão vai ser aí. E é uma eira. A eira é um local batida por ventos, onde se faz a separação do trigo. Esse vento, no hebraico, é a mesma palavra que denomina a ação do Espírito Santo. Então, vento no Antigo Testamento e Espírito Santo é a mesma palavra. Então, o que está acontecendo nessa eira? Que o Deus vai tomar para si, para poder representar quem Ele é. Então, o vento está fazendo essa separação. Aquilo que tem proveito daquilo que não tem. Aquilo que não tem proveito está sendo jogado fora. Aquilo que tem proveito está ficando no local. Quando nós olhamos para João Batista, ele está falando mais ou menos algo que esse povo vai entender muito bem. Eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas distintas. O que tem proveito permanece no local. O que não tem proveito, ele é soprado para fora. E aí vai ser recolhido e vai ser queimado. Então a ideia aí é dessa própria separação entre aquilo que tem proveito e não tem proveito diante de Deus. Então nós estamos falando da própria ação do Espírito sobre nós. Nós somos o templo do Espírito. No mesmo local como esta eira seria o templo de Salomão, onde Deus habitaria, nós somos templo do Espírito, onde o Espírito Santo habita. Então aí está o grão que tem proveito. A palha ela é jogada para longe. Então enquanto nós temos a ação do Espírito Santo trabalhando em nós, nós temos proveito. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós verificamos a descida de Pentecostes, nós vamos verificar que mais à frente nós vamos ver a saída do Espírito Santo. Como? Porque o texto lá em Tessalonicenses vai dizer que, por enquanto, apenas há um que detém o aparecimento do iníquo, até que do meio seja retirado. Quando este for retirado do meio, que eu creio que seja a ação do Espírito Santo da forma como ele atua na igreja, aí sim haverá o aparecimento do iníquo. Então, se o Espírito Santo deixar de operar da forma como ele opera atualmente, que é em nós, nós somos o templo do Espírito, se o Espírito sair e nós permanecermos, não há proveito em nós. A única coisa que nos diferencia das pessoas é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, é que nós somos selados com o Espírito Santo. Se nós não temos mais o selo do Espírito Santo, nós somos a palha e não trigo. É isso que eu gostaria de chegar e que você trabalhasse, que você entendesse quando olha para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem uma riqueza de detalhes que permite que nós venhamos a olhar o Novo com outros olhos, que venhamos a entender com outros olhos. Você vai olhar de Gênesis e Apocalipse e você vai verificar que toda vez que fala sobre fogo,
ele está ligado a julgamento, ele está ligado a juízo. Ele não está ligado a um estado de plena bênção ou um batismo com o Espírito Santo. Fogo não simboliza batismo com o Espírito Santo, fogo simboliza juízo. É o que você vai ver em todo o Antigo Testamento. E isso não muda no Novo Testamento. Bem, aqui a gente termina essa exposição, que você possa ter aproveitado. Esse panorama é apenas uma pequena passagem, não dá para aprofundar muito, nem nesse texto, porque aqui tem muita coisa para poder ser trabalhada, é só uma ideia geral para que você tenha, a partir daí, novos insights, e você comece a buscar, procurar e entender maiores porções das Escrituras. Que você fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Shalom.